paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Bom dia a todos. Vamos estar estudando mais uma vez a Palavra de Deus. E essa é a grande oportunidade que temos desta maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. E hoje nós teremos um tema excelente, um tema realmente de suma importância para nossas vidas. Hoje, dia 29 de novembro, já estamos chegando no final do ano, temos a lição de número 9, com o tema Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Nós temos aí como texto áureo, vamos direto, vamos aproveitar o tempo. O texto áureo diz: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor e a sabedoria é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Jó capítulo 28, versículo 28. Verdade prática nós temos: a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. E temos aqui, mais uma vez, para comentar esta lição, nossos pastores, pastor Adilson, nosso pastor William. Pai do Senhor, pastor Adilson. Pai do Senhor, pastor Felipe. Pai do Senhor, pastor William. Pai do Senhor a todos os irmãos, a live, todos os irmãos que estão nos acompanhando. Uma lição muito rica e vamos desfrutar dela nesse dia. Amém. Pastor William, Pai do Senhor. Pai do Senhor, pastor Felipe. Pai do Senhor, pastor Adilson. Pai do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham pela live. E mais uma manhã que nós temos a oportunidade de crescer no conhecimento da palavra de Deus e por esse conhecimento ser edificado. Amém, glória a Deus. Nós temos aí como objetivos da nossa lição, o objetivo geral é mostrar que a verdadeira sabedoria consiste no temor do Senhor. Como objetivos específicos, nós temos expor que todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição da sabedoria divina. Destacar que a sabedoria tem o seu preço e que excede todos os bens materiais existentes. E revelar que o verdadeiro valor da sabedoria é de natureza espiritual. Louvado seja Deus. Muito bem, a leitura em classe encontra-se no livro de Jó, no capítulo 28. No livro de Jó, capítulo 28, nós vamos estar lendo nesta manhã. Você que está aí em casa, que não pode estar aqui conosco na Escola Bíblica Dominical, aproveite, pegue a sua Bíblia, leia conosco, acompanhe os textos, acompanhe esta lição, que você seguramente será enriquecido com a palavra de Deus. Eu peço a um dos pastores para ler esse texto, Jó capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 28, porque eu deixei meu óculos ali na mochila, vou ter que pegar o óculos, senão não consigo ler. Ok, vamos ler então. Jó 28, do 1 ao 28, que diz o seguinte: na verdade, há veios onde se extrai a prata, e para o ouro, lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas, e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são lugar da safira e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa, e nenhuma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata, nem câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Como ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis.
Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Glória a Jesus. Que benção, que texto maravilhoso. Vamos orar, pastores? Pastor Adilson, faça essa oração, por favor. Aleluia. Senhor Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que somente o Senhor poderia criar, proporcionar, para que todos nós podemos estar diante da sua rica palavra. Obrigado, Senhor. Seu Espírito Santo tenha liberdade para falar aquilo que o Senhor deseja nesses dias, nesses últimos dias da igreja, nesses últimos dias, aleluia, que nós estamos vivendo. Esperamos o retorno do Senhor Jesus para qualquer momento, e nesses dias tão difíceis, sim, precisamos de sabedoria do alto para agir e para sermos salvos em Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Em nome de Jesus, nos abençoe. Amém. 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 Muito bem. Lição de número 9. A inescrutável Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Nós vimos aí que após os debates, entre os amigos de Jó, que vieram para condoer-se dele, consolá-lo, mas que terminam por acusá-lo, por insultá-lo, por ferir mais ainda o seu emocional, ou seja, massacrar mesmo o emocional de Jó, o seu âmago, até mesmo o seu ego, e pior de tudo, emprestam a boca para Satanás para que possam proferir palavras, para tentar a Jó, porque o objetivo de Satanás é que Jó blasfemasse contra Deus, ou seja, negasse o poder de Deus, o amor de Deus, a existência de Deus, a sabedoria de Deus. A intenção de Satanás era isso, que Jó blasfemasse contra Deus. E vem os amigos de Jó, ao invés de consolá-lo e condoer-se dele, como era o objetivo deles, que nós vemos no capítulo 2, o capítulo 3, melhor dizendo, eles começam então a insultá-lo e emprestar a boca a Satanás, se gabando da sua sabedoria, ou seja, tentando explicar o inexplicável através do seu próprio entendimento, da sua própria concepção teológica, ou seja, a sua concepção de Deus, como nós vimos, o pastor Adilson falou muito bem naquelas primeiras lições, que com a experiência que ele teve, não com Deus, mas com o inimigo, com Satanás, e por aí vai, ou seja, eles vêm com essa série de discursos, Jó contrapõe, fala um, Jó responde, fala outro, Jó faz uma exposição contrária àquele pensamento teológico que eles estão revelando, e de uma maneira agora revelada por Deus, Jó então faz esse discurso, que é o capítulo 28, onde ele realmente vem trazer agora uma outra roupagem. Interrompe-se então aquela série de debates entre Jó e seus amigos, e ele começa então a trazer uma revelação de Deus de uma forma muito maravilhosa, sobre a sabedoria de Deus. Os amigos de Jó alegaram que eram sábios, mas não foram capazes de responder de maneira sábia, de maneira contundente, às indagações de Jó. Jó começou a indagar isso assim, e eles não tinham como responder, não tinham, porque eles não tinham a sabedoria que eles diziam ter, E agora no capítulo 28 ele apresenta a sabedoria em 3 dimensões, a natural, a comercial e a espiritual, como fala o nosso comentarista, pastor José Gonçalves, na sua revista, no seu livro também, ele mostra esses 3 aspectos, e é o que nós vamos estar estudando nesta manhã, essa sabedoria de Deus,
essa inescrutável sabedoria de Deus. É uma palavra difícil, né, pastor? O que seria essa palavra inescrutável? Né? Me ajudem aí, vamos lá. Não está nem para... Só para a gente começar aqui, só na introdução. O que seria inescrutável, pastor? É irreconhecível, né? Ou seja, né? Profunda demais, né? Você prescruta, você consegue pegar alguma coisa inescrutável, você estica a mão e não... Inalcançável, né? Inalcançável, você não inexplicável, vai. inatingível. Dicionário. Tem que ser, senão ele não seria Deus. É isso aí. O dicionário Always vai dizer o seguinte, que inescrutável é a característica daquilo que não se pode escrutar, que não se pode investigar ou compreender. Né? E aqui a gente é chamado a atenção para o que Deus fez, né? Porque Deus dá ao homem a capacidade do intelecto, né? O homem recebeu de Deus a capacidade cognitiva de investigar, de compreender algumas coisas. Nós somos homens, seres racionais, isso, né? Por isso o chamado Homo sapiens, né? Exatamente. Aquele homem que consegue conceber, pensar, prescrutar, investigar. No entanto, né? Deus deixou essa capacidade limitada, tá? E aí essa inescrutável sabedoria de Deus, tá? Ela é aquela sabedoria incompreensível, não é? Humanamente falando, impenetrável, não é? O esforço humano não alcança lá. Desculpa, pastor William, mas eu iria até um pouco mais. Ela é inalcançável, inatingível, sim. não só pelo ser humano, mas pelos próprios seres celestiais, ou seja, os anjos também. Sim, eu imagino como é que Satanás, diante de toda aquela situação, ele não estava conseguindo entender onde é que Deus vai chegar nessa história. Estava acontecendo, né? Ele não conseguia compreender, né? Uma sabedoria realmente muito acima dos homens, dos anjos e qualquer ser que possa existir. Essa inescrutável sabedoria de Deus. E continua a definição, né? Ela é impenetrável, insondável e imperscrutável, né? E aí a gente pode até se lembrar do grande filósofo Sócrates, que depois de investigar muita coisa, de conhecer muita coisa, de observar muita coisa, ele chegou à conclusão de que, apesar de todo o conhecimento, aquela sabedoria que ele precisava alcançar, ele não alcançou. E por isso ele então, como que num ato de desespero, ele afirma: eu sei que nada sei. Nós estamos falando de Sócrates, né? Um dos maiores filósofos pensadores da história da humanidade, que contribuiu para ele, Aristóteles e os seus amigos ali na Grécia, contribuíram para toda a ciência que nós temos hoje. São pensadores que formaram, na verdade, né, a maneira do pensar ocidental, mas que, né, chegaram a um ponto em que eles não conseguiam transpor. Só sei que nada sei. E aí... Que coisa bonita. Como é que essa sabedoria só vem de Deus mesmo, né? A gente está antecipando um pouquinho, Tinha que vir, né? Mas não tem jeito. É maravilhoso. Mas a pergunta é, então, para nós começarmos, qual a diferença da sabedoria descrita por Jó e a sabedoria apresentada pelos seus amigos nos seus discursos? Qual a diferença entre essa sabedoria, conhecimento? São palavras muitas vezes que confundem, né, muitas pessoas, né? O que é sabedoria, o que é conhecimento, o que é inteligência. Pastor Adilson. Então, o conhecimento, né, também conhecido como a sabedoria natural, né? Vamos colocar assim, imagine um HD de um computador, né? Para você que não consegue entender um HD de um computador, um caderno em branco. Tanto o HD de um computador como um caderno em branco é seu cérebro, tá? É o seu QI, sua qualidade de inteligência, que a ciência mede 5%, 4,9%, 4,8%, né? O homem chega a 7%, né? E a sua qualidade, né? A Einstein, esses caras inteligentíssimos, foi a 7%, né? Então essa área, esse HD ou esse caderno é aquilo que você vem quando você nasce. Isso não muda, tá? É o HD, tá bom? Ou seja, tem computador que tem um HD maior, né? Tem computador que tem um HD menor, tá bom? Tem caderno grande, tem caderno pequeno, ok? Entendeu até aí? Então, isso é sua inteligência, é sua área, tá? Agora vem o conhecimento, o que você coloca no HD e o que você coloca nesse caderno. A informação que você escreve aí, né, é chamada de sabedoria natural, é o que você sabe. Por exemplo, o pastor Felipe é formado em direito, em advocacia. O pastor não sabia direito antes,
né? Então o pastor entra na faculdade e agora o pastor vai ter o saber que os seus professores sabiam. Então você chega com o seu caderno em branco e começa a anotar o saber que eles têm. Aí então você passa a saber. Você não sabia antes, passa a saber agora. Isso é sabedoria natural, é aquilo que nós conquistamos, é aquilo que nós acessamos o HD. Ok? Ou seja, colocamos de informação. É o armazenamento. É o armazenamento da informação. Isso é o que vai acontecer aqui, dele falar que você pode cavucar, arrancar da terra, entendeu como é que é? Se esforçar. Não é fácil, você ficou aí 5 anos numa universidade, né? Você teve que pagar um alto preço para ter essas informações no seu HD, no seu caderno. Isso é arrancar da terra. Então esse é o conhecimento, é a qualidade de informação. Tá? Aí muitas vezes a pessoa fala assim, olha, mas fulano tem uma capacidade de inteligência menor do que o outro e se deu melhor. Por quê? Porque a qualidade de informação que ele anotou é melhor do que a qualidade de informação. Então a capacidade de inteligência não faz você vencer, mas o que você armazenou aqui dentro. Por isso que a palavra de Deus vai dizer assim, sou mais inteligente, mais esperto que os meus professores, porque medito na sua palavra. Se você tem uma inteligência grande, uma capacidade de armazenamento de informação grande, mas enche de porcaria, você se ferra. Se você tem uma capacidade de inteligência pequena, vamos colocar assim, tá bom? Mas encheu, por exemplo, da palavra do Senhor, você vai. Porque a qualidade de informação que você adquiriu é que vai fazer com que você vença. Essa é a sabedoria e o conhecimento natural. O que Jó está falando aqui da sabedoria aqui, aí já é diferente, tá? Não está dentro da situação de você ir a uma universidade. Aí já é uma visão maior. Essa sabedoria aqui, a palavra aqui é sofia, habilidade nas questões da vida. Aí já é uma sabedoria que vem do alto, que não depende de universidades, para fazer com que você seja vencedor. Um escritor vai ser muito feliz quando ele vai dizer assim, olha, a sabedoria é a capacidade divina dada ao homem para ele agir para a glória de Deus. Agir para a glória de Deus. E o outro vai encerrar dizendo assim, olha, a sabedoria que não produz salvação não é sabedoria. Então, a sabedoria que Jó está falando para os amigos dele, porque os caras vieram dizendo que eles têm sabedoria, eles tinham informação, conhecimento, sabedoria natural que eles adquiriram. Mas Jó estava além, ele chegou com a sabedoria que ele adquiriu dos antepassados, e que fez dele um trampolim para ele chegar até Deus, mas quando ele usa esse trampolim, aí ele chega à fonte da sabedoria. E é isso que ele vai falar para os amigos dele, olha, vocês estão dizendo que vocês têm isso daí, mas vocês não têm. Tá? Você tem informação que eu tenho. E ele vai dizendo, não sou eu igual a vocês? Eu sou igual a vocês. Se vocês aprenderam lá, eu aprendi também. Tá? Só que tem uma diferença, tá? Eu fui além, eu converso com ele. E um ponto importante aí, não é pastor Edilson, é que até o sofrimento de Jó é promotor e elemento construtor para essa sabedoria que ele expressa. Exatamente. Não é? Não é uma sabedoria vinda, ou seja, ele pode ter até um caderninho pequeno, mas o que ele anotou ali, ele usou muito bem, de forma... É como se fosse, não é? Hoje em dia, um HD externo. Exatamente. Não é? É um HD que está fora dele, não é? E ele está buscando, e que é conectado nele para aumentar a capacidade de informação. A mente de Cristo, vai dizer a Escritura Sagrada, né? A mente de Cristo. Aí. Muito bom, muito bom. Eu gostei do exemplo aí dos cadernos, sabe? Porque muitas vezes a gente não tem uma explicação muito clara na questão da inteligência, né, com o conhecimento. Muitas vezes a gente sabe separar a sabedoria do conhecimento. O conhecimento você, como o Jó mesmo fala, né, você busca, ou seja, ele compara as minas os minérios, né, ou você seja, adquire através do esforço. Você vai cavando, você chega à profundidade, você realmente escava, você faz de tudo para poder se encher deste conhecimento que não é a sabedoria. Mas foi o que os amigos dele fizeram.
Exato. Tinham bastante. Eram todos idosos, então Sim, eram sim. todos patriarcas, vamos Sim. pôr assim, né? Nas suas terras, eram realmente É. homens que estavam acima dos outros homens pela Sim, questão sim. do conhecer, do saber, né? da experiência, né? De vida, né? A experiência que eles tinham ao longo dos anos, que Sim. estavam passando para os seus filhos também, passando para os outros, Fazia mas parte da cultura ser assim, né? eles não tinham essa sabedoria que Jó agora aponta, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, Fantástico, que é uma né? sabedoria além Além desse do conhecimento. Né? natural, Maravilha. Pastor William, por que Jó diz que a sabedoria não podia ser encontrada, não podia ser achada? O que ele estava querendo dizer com isso? Que tipo de sabedoria é que ele se refere? Maravilha. Por que ele diz isso, pastor? Porque no seu tempo, né, a fonte da sabedoria estava reservada aos sábios. E quem eram esses sábios? Tá? Esses sábios, eles eram, né, esse termo ele passou a ser usado assim, no sentido tanto profissional como não profissional. Né? O autor da lição, no livro de apoio, ele vai apontar nesse sentido, indicando um autor por nome Lindes, e ele diz o seguinte, né, que esse termo era aplicado aos mestres da corte, a educadores, tá? Bem como aos conselheiros dos príncipes. Então, dessa forma, quem era o sábio? O sábio era o mestre da família que vivia na corte ou fora dela, ou ainda o mestre popular, tá? Além de futuros escribas ou peritos da lei. A sabedoria, portanto, nessa realidade, ela provinha de algumas fontes, como o lar, a escola, a experiência, o intercâmbio, a tradição, a reflexão, etc. Não é? Então, o sábio do tempo do patriarca Jó era aquele tido, não é, indivíduo dotado de conhecimento, não é, um conhecimento abrangente, não é, alcançado por vias humanas. No entanto, e é esse conhecimento que é utilizado para atacar Jó. Não é porque eles olham para a tradição, se utilizam do conhecimento da tradição e dizem que o problema de Jó é o pecado. E aí Jó então vai contrapor essa sabedoria. E é interessante que no versículo de número 12, ele vai fazer a seguinte pergunta: mas onde se achará a sabedoria? Apontando que tudo aquilo que os amigos haviam dito até então, apesar de ter aparência de sabedoria, não era a verdadeira sabedoria, porque o conceito de sofia é aquela verdadeira sabedoria, não é? Sim. É aquela sabedoria que prevalece, que é imutável, tá? Então, o que ocorre? Jó então vai perguntar: mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Tá? E aí a gente pode pensar em alguns textos bíblicos. De onde vem essa sabedoria? De onde essa sabedoria nasce? Qual é a fonte dessa sabedoria? Daniel 2:21 vai dizer o seguinte: Ele, Deus, dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Pronto. Tá? E a gente volta, não vai porque aqui no texto bíblico a gente volta, mas a gente volta para Provérbios 2:6. O autor de Provérbios também vai falar dessa sabedoria e vai dizer que a fonte dessa sabedoria é o Senhor. Tá? Ele vai dizer: porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem um conhecimento e um entendimento. Glória a Deus. Então essa sabedoria, não é, da qual o Jó faz exposição e demonstra que ela não pode ser adquirida por vias humanas, ela vem de Deus. Ela nasce da ação do próprio Deus. Ela não nasce do esforço humano. A fonte dela não é humana, não é de baixo, a fonte é de cima. Glória a Jesus. E é interessante essa indagação de Jó, é justamente isso, ele chama a atenção dos seus amigos, né? Quando ele faz a pergunta: de onde vem a sabedoria? Ou seja, primeiro ele mostra que ela não pode ser achada, né? Ou seja, que o ser humano, melhor dizendo, né? ele faz tudo para poder adquirir, ele apresenta essa sabedoria de forma como garimpo, né? Ou seja, Sim. algo realmente que se faz um esforço para conseguir achar, e as pessoas acham, ou seja, né? O homem acha, o homem tem essa capacidade faz um curso de ali, achar, faz um curso ali. né? E é interessante porque se nós pensarmos no garimpo na época de Jó, era uma tecnologia avançada. Bem avançada. Não era uma tecnologia simples. Hoje a gente olha para o garimpo, a gente olha, não é, como uma tecnologia
rudimentar e tal, porque ainda tem o trabalho manual e tal. Mas aqui nessa época era uma atividade avançada. No entanto, ele aponta e diz: olha, nem essa tecnologia aí tida como avançada, não é, que faz com que nós adquiramos tesouros, não é, e achemos pedras preciosas e que vão promover a transformação até da vida social da pessoa, né, porque vai enriquecer o indivíduo, né, vai colocá-lo numa outra dimensão social. No entanto, ela é insuficiente para alcançar a sabedoria de Deus. É interessante como é que é tão antiga essa tecnologia do garimpo, né? Isso nós vemos lá em Gênesis capítulo 4, né, no versículo 22, fala: e Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro, irmã de Tubal-Caim foi Naamã. Quer dizer, você vê como é que ela é antiga aqui, né? E eficiente, né? Porque sim, ela não perdeu o seu valor com o tempo, né? Até hoje, né? Se extrai cobre, e o interessante, ferro. você pode ver que não havia lá atrás, né, Gênesis, faculdades. Não, né? não. Então você pode ver que toda a sabedoria, na verdade, ela vem de Deus mesmo. Deus é que dá. Quem foi que mostrou para o cara que tinha ferro no chão e como que ele poderia elevar um nível de calor, né, para poder moldar, e utilizar isso como um instrumento de alguma coisa. E aí a gente tem mais um fator, porque os dois textos que lemos, eles não falam só da sabedoria. Eles falam, Daniel vai falar tanto da sabedoria como da inteligência. Inteligência, não é? É porque a capacidade de ter inteligência, ela vem do próprio Deus. Não é? E Provérbios vai falar também do conhecimento. Não é? Então, é sabedoria, conhecimento e inteligência. São três coisas diferentes. Isso. Né? E que, na verdade, né, o conhecimento ele é adquirido, né, ele pode ser buscado, né, ele pode ser armazenado, pode ser ampliada até mesmo assim, né, a inteligência, apesar da pessoa receber, já nascer com tamanho de caderno já de inteligência já, né, vamos dizer, pré-estabelecido, né? Ou seja, a inteligência de cada um ela já vem. Agora, a utilização do conhecimento que é colocada nessa inteligência, é aí que vai ser a sabedoria. Né? A utilização seria a sabedoria já. Mas isso é uma sabedoria da parte já humana, apesar de vir de Deus, porque toda a sabedoria vem de Deus, porque nós vemos que os reis tinham aqueles sábios, tinham aqueles entendidos, aqueles que davam conselhos, né, aqueles que utilizavam bem aquele conhecimento que eles adquiriram pela tradição. Eles vinham e aconselhavam: não, rei, faz assim, não, rei, faz assim. Mas a Jó já vem trazer uma sabedoria ainda maior, porque o que os amigos de Jó, creio eu, estarem expondo é essa sabedoria que os sábios tinham do conhecimento e da forma de sabedoria tradicional, né, de instruir até mesmo os reis, de instruir os outros, né, ou seja, são sábios que estavam ali realmente como esses mestres da corte, né, que estavam ali para auxiliar os príncipes nas tomadas de decisões. Só que Jó vai além, ele mostra uma sabedoria que está além dessa sabedoria dos sábios. E ele combate não só a sabedoria humana tradicional, como ele consegue ver a sabedoria diabólica na boca dos seus amigos, porque eles misturam o conhecimento que eles tinham dos sábios e anteriores, né, dos idosos, que vinham com ouvir falar de Deus, que é a Bíblia oral da época, e eles misturam com a informação daquele espírito que aparece para ele faz. Então eles chegam com uma mistura de sabedoria tradicional e sabedoria diabólica. E Jó consegue pegar isso daí, né? E Jó consegue entender isso daí. Então, na verdade, Jó, ele está antes de Gênesis, né? O pastor leu Gênesis aqui, mostrando tudo isso, mas Jó, ele está antes de Gênesis. Foi o primeiro livro a ser exatamente. Escrito, então, o que acontece com Jó? Jó, ele não vai mostrar uma sabedoria superior, ele vai mostrar o seguinte: tudo que vocês vão ver daqui para frente vem do alto. Toda a revelação que vocês vão ver, né? Tudo que aconteceu já lá atrás, toda a informação que vai chegar até vocês tem uma fonte. Né? E muitas vezes a pessoa pode falar assim: mas que escola dominical é essa? Sabedoria? Alguém que pode estar nos ouvindo vai falar assim: não vou nem continuar assistindo essa aula, porque eu sou um cara humilde, eu não sou um cara que cavuca sabedoria. Quem sou eu ser sábio? Meu amigo, entende uma coisa: essa escola dominical aqui, ela não é um tempo perdido. Deus não está aqui para a gente falar assim: ó, você conhece, você leu. Não, entende uma coisa aqui: o que Deus está falando nessa manhã para todos nós e para você que está pensando em desligar a live, porque diz que é humilde e não tem saber. Não, peraí. Deus está dizendo assim: escuta, se você não me buscar, você não vai saber viver
de forma a escapar no arrebatamento. Sabedoria que nós estamos colocando aqui, que Deus está mostrando aqui, é sabedoria, essa Sofia, né, que nós falamos aqui, ela é uma sabedoria para a vida. Deus está dizendo assim, olha, se você não buscar essa sabedoria comigo, você não vai saber viver ao ponto de eu te arrebatar daqui a pouco. Você pode ler todos os livros, você pode ser esse humilde que você está falando, quietinho aí, que você vai para o inferno. O que Deus está dizendo é que você precisa se aproximar dele, porque ele que vai te mostrar como viver nesse mundo para ser arrebatado. Essa escola dominical é para isso. Ninguém vai ser arrebatado porque conhece Bíblia, mas porque conhece Bíblia e sabe vivê-la. Você entendeu? Então não desligue isso daí, porque sabedoria não é para os sábios, sabedoria é para todo aquele que quer ir para o céu, sabedoria é para todo aquele que quer escapar. Então vamos analisar a Escritura Sagrada e ver o que vamos fazer. Nós vamos falar mais sobre isso aqui. O que fazer para se enquadrar dentro disso e viver a sabedoria no dia a dia. Porque essa escola dominical não é para você gravar no seu pendrive ou pendurar no seu armário como conhecimento. É para nós vivermos hoje, agora, amanhã, até o arrebatamento. Essa informação aqui. Com certeza. E pensando nessa possibilidade, não é, pastor Adilson, de alguém nos acompanhando, achar que esse tema não é relevante. O escritor de Provérbios 1:7, esse é um texto que todo mundo conhece, não é? Ele diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tá? Então a gente até antecipa o tema para dizer para quem nos ouve, nos acompanha, nos vê, que essa sabedoria ela é importante porque ela é o temor do Senhor. Não é? Só tem essa sabedoria quem teme ao Senhor, e esse temor do Senhor é que vai garantir que, não é, nós no final recebamos de Deus, não é, a oportunidade de vivenciarmos uma eternidade de paz, de gozo, de realização. No entanto, o autor continua de Provérbios, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E aí, se nós pensarmos nos amigos de Jó, o que Deus fala depois a respeito deles, significa que eles desprezaram a verdadeira sabedoria e a verdadeira instrução, porque eles se achavam os donos da verdade. Eles pensavam ter já alcançado a verdadeira sabedoria, e por isso eles desprezaram aquilo que de fato era verdade, aquilo que de fato vinha de Deus, e por isso eles erraram. Né? Erraram a ponto de Deus os repreendê-lo e pedir que Jó intercedesse por eles, para que eles então fossem alvos da graça divina. Isso é tão importante, isso que os pastores estão falando, que o pastor Adilson advertiu, da sabedoria para a salvação. Isso é tão importante que muitos, né, crendo que pode colocar aí, por favor, que a sabedoria é algo alcançável apenas pelo intelecto humano, que desprezam a sabedoria de Deus, desprezam, né, o conhecimento de Deus e não alcançam a salvação buscando uma resposta pela razão. E aí, Paulo, que é um dos homens muito instruído, uma pessoa que não é uma pessoa indouta, não era uma pessoa sem conhecimento, é uma pessoa que tinha muito conhecimento, ele tinha conhecimento do grego, ele era cidadão romano, era criado aos pés de Gamaliel, ou seja, uma pessoa muito bem instruída, com muito conhecimento. Ele fala algo maravilhoso aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, dos versículos. Eu lembrei desse texto, os pastores estavam falando, e eu lembrei desse texto. Eu também. Tem que trocar a pilha, trocou? Eu também estava pensando nele. Olha só, veja bem, versículo 20, eu acho que o versículo 20, onde está o sábio? Paulo começa perguntando, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Ou seja, essa sabedoria que o homem acha que tem, que pode alcançar, que quer explicar Deus ou explicar, né, alguma coisa, ele perde a salvação justamente por isso. Ele continua, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria. Olha aí.
mas nós pregamos a Cristo crucificado, Eita. que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Ou seja, isso aí não tem sentido nenhum vocês estarem falando sobre Cristo crucificado, mas que isso aí é história, isso é invenção. Ou seja, os homens querem distorcer, tornam louca Sim. a sabedoria de Deus. Posso levantar um ponto aqui, pastor? Sim. É o seguinte, não é? A sabedoria grega, não é, que esse pessoal está buscando, e Paulo vai contra isso, é aquela sabedoria que tem por base a lógica humana, que é o mesmo ato que os amigos de Jó estão explorando, é o mesmo conceito. Exatamente. Não é? Jó, não é lógico que você sofra sem que você tenha pecado, porque segundo a lógica da tradição e do conhecimento e da sabedoria humana, o sofrimento é resultado do pecado. Então não é lógico que você sofra sem que tenha cometido pecado. E aí Jó então faz exposição da verdadeira sabedoria, que é uma contraposição à lógica humana. E é o que Paulo está dizendo aqui. Nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. É ilógico, não é? Como pode ser lógico um homem crucificado promover a nossa salvação? Não, a maior das penas era mais dolorida, era a pena mais cruel, para o mais vil pecador. O cidadão romano não era exposto a esse tipo de pena. Não é? Era para os mais terríveis, não é? Por isso até que Paulo foi decapitado e não crucificado, como a maioria dos outros apóstolos. E aí então Paulo faz uma contraposição, não é? Afirmando que, segundo a lógica humana, o Cristo crucificado, que é sabedoria de Deus, e aqui a gente já tem a revelação maior dessa sabedoria, não é? Porque a sabedoria que Jó expõe, expressa, ela está em Cristo. Sim. Cristo é a expressão maior, é a encarnação dessa da sabedoria. Exatamente. Não é? E aqui Paulo então vai apresentar o Cristo crucificado como sabedoria e poder de Deus. Eu posso continuar esse texto? O senhor quer falar mais? Não, por favor. Eu vou continuar. Daqui a pouco Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. É isso aí que está falando, isso que o senhor acabou de falar. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Por quê? É interessante Paulo frisar isso. Por quê? Porque muitos dos sábios disseram, não, isso aí, como ele mesmo pregou uma vez lá em Atenas, não, depois, outra hora a gente vai ouvir você falar sobre isso, a gente não quer ouvir falar sobre isso não, isso aí não estamos muito... Ou seja, ele estava lá em Atenas, no Areópago, como é que fala? No centro da sabedoria, da época, e ele começa a expor a Cristo, ele começa a mostrar a Cristo, começa pelo aquele altar ao Deus desconhecido, e começa ali a trazer uma sabedoria muito profunda que até muitos pararam para ouvir. Olha, parar para ouvir uma pessoa, um judeu, apesar dele ser também grego, mas parar para ouvir, romano também, parar para ouvir uma pessoa ali, porque ele tinha que ter realmente algo muito interessante a falar. Mas quando ele começa a falar sobre a ressurreição e tal, não, isso aí a gente vai deixar para outro dia, a gente não quer... Por causa disso, por isso que ele fala, não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Por quê? Porque não querem dar ouvido a essa sabedoria divina, essa loucura para o homem, a salvação. E ele continua, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. No Senhor. E é importante agora, ou seja, assim sendo, completando o que estávamos falando antes, você não pode salvar a sua vida em Cristo Jesus, tá, baseado na experiência de outra pessoa.
fulano conseguiu ter um relacionamento com Deus por causa disso. Você é uma pessoa totalmente diferente, você é um ser totalmente individual, tá? Deus tem planos individuais para você, tá? Você pensa diferente. Então você tem que entender, tá, que para você escapar naquele grande e terrível dia do Senhor, você vai ter que utilizar a sabedoria de Deus na sua vida para vencer os desafios que Deus fez para você. Porque aqui, por exemplo, nós somos 3 aqui na mesa. Cada um de nós tem desafios diferentes, fraquezas diferentes, nós somos diferentes. Eu não posso ter a petulância de querer ser arrebatado, tá, com a experiência do pastor e com a experiência do pastor. Eu tenho a minha vida diante de Deus, o meu ser diante de Deus, a minha personalidade, os meus desafios. E para vencer esses desafios, que são pessoais para mim, são desenhados para mim, eu tenho que ir até Deus e buscar dele sabedoria para vencer esses desafios pessoais no dia a dia. Então, por isso, de onde vem a sabedoria? De Deus. E aí quebra-se a soberba, porque se eu quiser um dia ser arrebatado, se eu quiser um dia ir para o céu, eu tenho que me humilhar e ir aos pés de Deus e falar assim: Senhor, eu dependo de Ti para vencer os desafios que o Senhor traçou para mim. O Senhor traçou esses desafios durante a minha vida, e o Senhor sabe como eu devo vencê-los. A minha inteligência, o que eu aprendo no secular, não vão me dar essa vitória. Então entende uma coisa, é diante do Senhor que você vai buscar sabedoria para a salvação, como foi dito aqui o texto. Quando foi dito aqui o texto, ou seja, dentro do texto foi dito o quê? Que Deus tem algo para você. O jeito em que, por exemplo, o nosso presbítero Geiel vai vencer, não é o jeito que você vai vencer. Deus tem uma fórmula para você, e essa fórmula está na mão dele, e tu vai ter que ir lá buscar, se quiser, não quer ver seu pescoço rolar. Você entendeu isso daí, filho? E é importante aproveitar já o gancho aqui do pastor, já vou perguntar ao senhor, se o senhor já tinha outro versículo aí para falar dessa sabedoria, mas como então adquirir? Jó fala que, olha, ela não tem como você alcançar, não tem como você comercializar. Porque até eu estava ouvindo vários comentários, né, sobre a comercialização, ou seja, o conhecimento ele é comercial, é vendido. Né, tá aí os cursinhos, os colégios, as faculdades, né, ganhando milhões, né, com o conhecimento, ou seja, com a disseminação de conhecimento das mais variados, né, ou seja, ele pode ser comprado, ele pode ser adquirido, ele pode ser comercializado, inclusive. Sim. Mas Jó vem mostrando que essa sabedoria, ela não pode ser comercializada, ela não pode ser comprada, ela não pode ser adquirida dessa forma que o conhecimento é, muitas vezes. Então, a pergunta é, como adquirir essa sabedoria? Como é que eu posso adquirir sabedoria? Talvez você que está na live está perguntando, mas pastor, como é que eu vou conseguir? Então, como é que eu posso alcançar essa sabedoria? Se ela não é comprada, se ela não é comercializada, se não é através de ensino, assim, de sentar e estudar, como é que eu posso então adquirir? Ela não vem por vias naturais, não é? Ela não via pode acadêmica, ser alcançada por vias comerciais, não é? Porque ninguém pode comprá-la, mas ela se obtém pela fé. Amém. Essa sabedoria se obtém pela fé. E aí, já que nós estamos tratando, não é, dessa sabedoria para a salvação, não é, de que forma ou como é que nós poderíamos definir essa sabedoria para a salvação? E aí eu tenho João 17,3, o próprio Jesus Cristo que está dizendo isso aqui. Ele diz: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, não é? Ou seja, qual é a verdadeira sabedoria? A verdadeira sabedoria é conhecer a Deus, por único Deus, e a Jesus Cristo, que foi enviado da parte de Deus. Não é? E por isso essa sabedoria, ela não pode ser alcançada por vias naturais, ela não nasce com o homem, não é? O homem tem um vislumbre, não é, bastante pálido dela, mas ele não a detém, tá? Ela não pode ser comprada, tá? Porque ela não tem preço, apesar de ter valor, e esse é um dos temas da nossa lição, ela tem valor, mas não tem preço, não é? Ela se adquire, não é? Ela se adquire por fé na pessoa bendita de Deus, tá? E na confissão de Jesus Cristo,
como aquele único que pode nos salvar. E aí Tiago, falando da falta de sabedoria, ele afirma, Tiago 1,5, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. E talvez alguém está nos vendo hoje e está em busca dessa sabedoria para se salvar, não é? A recomendação de hoje é, peça a Deus, Isso. que a todos dá livremente. E não é? lance o rosto. Isso, e não lance o rosto. E aí, com certeza, não é? Deus vai lhe responder, você vai receber e com certeza você será salvo por Deus. Glória. E João 6,45, né? O Senhor vai dizer assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Para quê? Para ser salvo. Esse ensino que o Senhor está dizendo aqui, que serão todos ensinados por Deus, porque um dia você pode dizer assim, poxa vida, Deus, mas o Senhor não me ensinou essa sabedoria, não. Mas a Bíblia de antemão já está nos dizendo que Deus não mente. E Ele está dizendo aqui, olha, todos serão ensinados. Você pode até se aprofundar, mas uma base dessa sabedoria para você escapar indo até Jesus está aí diante de você agora, nesse momento. Uma base, um trampolim você já tem. Você pode buscar a Deus em oração, que é aquilo que o pastor William colocou aqui. Como adquirir? Em oração. Peça a Deus, né? Aí começa a comunhão com Deus, que é na quebra da soberba, na quebra do orgulho que destruiu toda a raça humana, que destruiu 1/3 dos anjos, né? Ele começa a quebrar aí, né? Através de peça a Deus, né? Abaixa a cabeça, homem, se humilhe, né? Vá lá no chão, veja que você é pó, que você depende do Criador, busque a sabedoria para escapar, porque está escrito, todos serão ensinados por Deus. Deus não pode naquele dia cobrar de ninguém algo que esse algo não pôde dar, que esse ser não pôde dar. Se naquele grande e terrível dia do Senhor, o Senhor vai julgá-lo e condená-lo, é porque ele tinha condições de escapar daquilo. E hoje você que está nos ouvindo, é cristão ou não, entende uma coisa: você está sendo ensinado nesse momento agora, Deus já está chegando até você com a sabedoria do alto que é o Evangelho. E naquele dia Ele vai te cobrar esse momento agora. Você pode desligar a live, mas isso te será cobrado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, né, pastor Adilson, se quem nos assiste agora, não é, de posse dessa informação, não é, que é resultado da sabedoria que vem de Deus para a salvação dos homens, de todo aquele que crê, o que fazer com ela, não é? Que atitude tomar diante dela agora? E aí nós podemos citar Paulo em Romanos 10, a partir do 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Porque visto que com o coração se crê para a justiça, não é? Então aquele que recebeu a sabedoria para crer na justiça, não é? Porque um dos temas da nossa lição é que essa sabedoria é para a prática da justiça diante de Deus, não é? Então, se eu recebi essa sabedoria e criei para a justiça, o que eu devo fazer agora? Fazer confissão para a minha salvação. Aleluia. Porque a Escritura diz, afirma o apóstolo Paulo, todo aquele que nele crê não será confundido. É exatamente isso, né, que Jó está mostrando. Ele não está dizendo que essa sabedoria, que a sabedoria é para ser discutida, para ser entendida, né, para ser aprendida até mesmo, ou ensinada, né, ou seja, ele está dizendo que essa sabedoria é para ser vivida, né? O que é para ser feito com a sabedoria? Viver essa sabedoria. Viver. E aí o escritor, né, Tiago, né, o grande pastor da igreja primitiva, ele é fantástico, né? Um grande pastor aqui na sua epístola, Provérbios do Novo Testamento, Provérbios do Novo Testamento, ele fala sobre a sabedoria que vem do alto, né? O capítulo 3, o versículo 13, capítulo 3, versículo 13, veja aí, ó, capítulo 3, versículo 13, quem dentre vós é sábio e inteligente? Aí ele faz a distinção já de sabedoria e inteligência. Mostre pelo seu bom trato
as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Isso aqui é muito sério, porque hoje no mundo, né, em geral, existe uma ânsia, um desejo, um afã muito grande por conhecimento, por aumentar o conhecimento. Nós vemos a quantidade de cursos teológicos que existem hoje em dia, né, curso online e tal, ou seja, o afã, nós estamos na era do conhecimento, né? Nós estamos na era do conhecimento, os pastores, mais agora dentro da pandemia, né? Da informação. Tem de curso online. Ou seja, o homem quer realmente conhecer mais coisas. Só que a fonte desse conhecimento, muitas vezes, é uma fonte rota, né, como diz a palavra de Deus, ou seja, uma fonte, né, podre, muitas vezes, e estão se enchendo de conhecimento errado. O espírito lá de ele faz, né? Exatamente. E ele é um dos mais presunçosos nesse sentido, que ele mostra que o conhecimento é dele. Porque, primeiro, Bildade fala que o conhecimento, Zofar, perdão, ele fala que o conhecimento vem dos antigos, né, dos sábios, que ele adquiriu o conhecimento. Depois vem Bildade e fala que o conhecimento vem do prescutar, ou seja, do adquirir, né? E aí vem do observar, desculpa, obrigado, pastor. E já vem o último deles, né, que foi, perdão. O primeiro foi ele faz. Primeiro ele faz, depois Bildade, agora vem Zofar, diz que o conhecimento vem dele. Olha, ele põe uma coisa que o camarada é presunçoso mesmo. E aí vem Tiago mostrando isso, né? Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, isso é muito importante nós tratarmos disso, porque nós não temos que ter sabedoria para dizer, não, eu sou mais sábio que o pastor, Não, a sabedoria ela é humilde. Tiago continua falando aqui, nós vamos falar aqui, ó. Fala que essa inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra vós. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Misericórdia. Ou seja... Porque, na verdade, né, pastor, eu acho que a gente precisa compreender que não há campo neutro. Não há campo neutro. Se a sabedoria que se expressa, ela não vem de Deus, ela só pode vir de outra fonte, né? Que é marcada pela atuação, não é, do próprio Satanás, não é? Sim. É o que esses homens demonstram, não é? A sabedoria deles não vem de Deus. Então, qual é a fonte dessa sabedoria? O que eles falam, eles estão, na verdade, expressando a voz do próprio diabo, do próprio Satanás, não é? Que é, através da sua sabedoria, que é uma distorção da palavra de Deus, fazer com que Jó blasfeme contra Deus, ou assuma, então, um pecado que não cometeu, né? Tome uma atitude equivocada diante de Deus, né? E assim se desloque daquele local em que Deus disse que ele estava, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E é justamente essa mesma, o senhor está falando, essa mesma linha, ou seja, terrena, eles buscam da terra, né, ou seja, do ser humano, da sua tradição, né, animal, ou seja, que ele vê da observância das coisas e tal, e aí vem diabólica, que é realmente deixar o inimigo entrar e fazer com que ele ache que é sábio, né? Ache que é entendido. O pastor leu aí o sentimento faccioso. A facção é uma divisão. Então, a pessoa pode bolar um jeito de causar divisão na igreja, divisão na família, né? Eu tive essa ideia, eu vou implantar isso, vai funcionar. Entende uma coisa? Essa sabedoria, ela é diabólica, porque a sabedoria de Deus não causa facção, não causa divisão. Deus é amor. Então toda sabedoria, todo plano que um dia chegar na tua mente, que vai causar divisão, tá? Pode ter certeza de uma coisa: você está tendo sabedoria diabólica e vai pagar por isso. Isso é muito sério. Sim. Porque no mundo evangélico, até mesmo posso dizer, ministerial, muitos estão se utilizando até mesmo do dom da palavra de sabedoria, né, que é um dom do Espírito Santo, dado por Deus, né? A pessoa recebeu esse dom, ele tem uma sabedoria, né, que é uma sabedoria espiritual dada por Deus, ele se utiliza dessa sabedoria e aí deixa no seu coração entrar
pelo conhecimento que tem, às vezes, até mesmo de teologia ou de outras fontes maiores ainda, né, do seu conhecimento, ele junta tudo isso e aí ele deixa entrar no coração o que aconteceu com Satanás. Satanás era um ser sábio? Era. Né, tinha uma sabedoria dada por Deus. Tanto é que ele coordenava tudo. Ele era um anjo excelente. Sim. Só que ele deixa entrar essa inveja, esse sentimento faccioso no seu coração. Arrogância, né, pastor? E Eu acho cria que a essa arrogância divisão. É o ponto de partida, e o orgulho é o ponto de partida para todos os males. E esse versículo aqui, 14, é muito, muito grave. Mas tendes amarga inveja e sentimento. Ou seja, inveja, é isso que o senhor está falando, pastor, né? Que é justamente esse orgulho que leva a pessoa a ter inveja. Sim. Poxa, por que eu tenho que me submeter a Deus? Sou tão poderoso, sou tão maravilhoso, sou tão grandioso. Tanta luz, né? Os anjos aí me admiram tanto, Sim, né? quer dizer, aí ele entra nessa inveja, aí entra no sentimento faccioso, causar divisão no céu, que leva uma terça parte do céu, ou seja, uma terça parte dos anjos, melhor dizendo. Tudo isso é o quê? Por causa desse achar que a sabedoria que estava nele, dada por Deus, era algo que ele poderia se utilizar de uma forma independente de Deus. Independente de Deus. O problema aí é independência, né? É diabólica. Sou dono do meu nariz, né? Eu cuido da minha própria vida. A independência foi o problema de Satanás, foi o problema dos anjos e foi o problema de Adão e Eva. Queriam ser independentes. E você pode ver que muitos filhos e filhas criam uma vida de inferno aqui na terra, né? Porque querem sair de casa e serem independentes dos pais. Entende uma coisa? A dependência, né, mostra a honra, né? Um dia um jovem perguntou para mim assim: pastor, como é que eu faço para escolher uma jovem rápido? Eu digo, isso não é rápido. Mas já que você quer uma coisa rápida, olha para ela e vê se ela honra pai e mãe. Se ela honra pai e mãe, ela vai te honrar. Se ela não honra pai e mãe, esquece, você é o próximo corno da fila. Ele ficou olhando com o olho desse tamanho, falando, é isso aí, tá bom? Porque quem honra pai e mãe, tá? Quem está dentro desse padrão aqui de honra, né? Vai honrar o esposo, a esposa e vai ser feliz no nome de Jesus Cristo. E Tiago ainda continua, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderável, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Olha que coisa bonita, né? Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para que exercitam em paz. Eu acho interessante, pastor, a relação que Paulo faz que Tiago faz dessa sabedoria com o fruto do Espírito, né? Sim. Porque ele afirma, no que ele está dizendo aí, que a marca distintiva dessa sabedoria, né, a característica fundamental dessa sabedoria é que ela vem acompanhada do fruto do Espírito. Ele termina falando do fruto de justiça, né, que por Paulo é trabalhado como fruto do Espírito. Né? Então, a verdadeira sabedoria, ela vem do alto, ela vem de Deus, é a sua fonte, não é? E esse capítulo 28, ele é o contraste da sabedoria humana, terrena, animal, diabólica, com a sabedoria de Deus. Não é? E essa sabedoria de Deus, ela é marcada, ela tem a marca distintiva, não é, do fruto do Espírito. Não é? O caráter de Cristo está impresso nela. Glória a Jesus. Glória a Deus. Não é? Por isso ela é humilde, moderada, tratável, ela é de paz. Por isso ela glorifica a Deus e não os homens. Amém. Glória a Jesus. Bom, o nosso tempo já estourou, nós temos que concluir, pastores. Né? Então, o que podemos dizer da sabedoria? Quem é sábio? Né? Para que serve a sabedoria? Realmente, a sabedoria não é algo para ser demonstrado, ostentado. Não. É para ser vivido. Nós vemos que os discípulos eram pessoas humildes, simples, né? Indultos. Até podemos dizer, né, pelo termo que eles usam, esses aí não viam da Galileia? Esses eram lá do interior, não eram os matutos? De onde vem tanta sabedoria assim? Como é que pode? É porque eles estavam vivendo essa sabedoria na salvação em Jesus Cristo. Sim. E tinham recebido essa sabedoria que vem do alto. Né? É a fonte de
toda a sabedoria, né? Que é a fonte de toda a sabedoria, né? Não é? Para terminarmos, uma conclusão rápida. Pastor William, rápida, 1 minuto. Vamos lá, 1 minuto. 1 minuto. É um grande desafio, né? Mas eu vou me utilizar de um texto de Paulo que ele está falando aos irmãos que estavam debatendo, né, a respeito de quem era mais sábio, de quem tinha mais proeminência, de quem era mais capaz. E ele diz o seguinte: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Então, qual é a verdadeira sabedoria? É estarmos no temor do Senhor, não é? E de que forma nós expressamos essa sabedoria? Vivendo a justiça do Senhor, não é? E qual é o resultado dessa sabedoria? É sermos levados para estarmos com o Senhor para todo sempre. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Jesus. Bom, eu deixo aqui Provérbios, para essa conclusão, Provérbios, um minuto. Provérbios 21:30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Então entende uma coisa: nós estamos vivendo o maior plano de todos os tempos, que é o plano de salvação. Não há sabedoria, inteligência e conselho contra o Senhor. Ou você vai a favor dele e se dá bem, ou se ferra indo contra ele. Satanás fez um plano para destroná-lo e se ferrou. E todo plano que você fizer, que nós fizermos, para tentarmos chegar no céu, sem ser por Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, não vai funcionar. Não existe inteligência e sabedoria contra ele. Ou você usa o que ele tem e é, ou se ferra. Você entendeu isso daí? É hora de tomar uma posição. Vai até ele, pega essa sabedoria para a sua vida individual e escapa-te pela tua vida, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Muito bem. Lição número 9, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Eu tenho certeza que você foi enriquecido, foi fortalecido e a sua fé foi acrescentada, e principalmente a sua sabedoria, se estava num rumo errado, foi corrigida para que possa buscar a Deus, para que possa temer a Deus. E esse temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio. E creia que Deus vai fazer muito mais, você sabe, na sua presença, se você continuar buscando ao Senhor. Vamos orar. Senhor, te damos graças, Pai. Ó meu Deus, por esta manhã de bênção, por esta lição maravilhosa, Pai, em que temos aprendido, Senhor, ó meu Deus, a viver uma sabedoria que não é sabedoria humana, terrena, mas uma sabedoria que vem de Ti, Senhor. A buscarmos essa sabedoria de Ti, meu Pai. A pedirmos, Senhor, esta sabedoria através da oração. A oração, Senhor, que nos aproxima de Ti e nos faz sábios, e nos faz entendidos, e nos faz compreender, Senhor, que este relacionamento entre o homem e Deus é alcançado através de Jesus Cristo, de uma vida realmente que busca a Tua face em oração e que se aproxima cada vez mais e que é enriquecido com sabedoria que vem do alto. Nos dá essa sabedoria, Senhor, acrescenta-nos esta sabedoria, Pai, que possamos mostrar, Senhor, ensinar, pregar esta sabedoria, Senhor, a tantos que necessitam para a salvação das suas almas. Sê conosco, Pai, nos ajuda, nos dá a Tua graça e a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus.